Fala, meu amigo. Resolvi, né? Hoje teve 4 editoriais e eis-me aqui novamente batendo mais um papo com vocês. Seguinte, essa República das Bananas aqui não é para amadores mesmo. O negócio aqui é bem maluco mesmo. Dá uma olhada. O ministro Luiz Fux, ele foi sorteado relator de um pedido de prisão que interessa demais ao ministro Supremo Alexandre de Moraes, algo emblemático no Brasil. É um pedido de prisão humanitário. E é lógico, né, que o Luiz Fux, ele sabe que o Donald Trump está na mira desse pedido. Esse pedido é um dos focos do Luiz Fux. Poderia ser a primeira do Donald Trump, poderia ser a primeira decisão do STF barrando e confrontando, né, a inimizade do ministro Alexandre de Moraes em relação aos bolsonaristas. Vou guardar um segredo para vocês, né? Eu vou colocar aqui meio que dando um de João Kleber aqui, eu vou te deixar na pilha. O criador da Lei Magnitsky, ele também se manifestou sobre a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Enfim, essa Lei Magnitsky está dando o que falar. A gente sabe que ela é só uma isca, né, que eles mandaram para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos entender toda essa loucura que está acontecendo com essa Lei Magnitsky, que, com a decisão do Fux, entre outras matérias que eu separei especialmente para vocês. Então, bora lá, hoje, dia 2, esse é o nosso quarto editorial do dia, nosso jantar com política, e vamos entender tudo que está rolando. Bora para cima. Pessoal, talvez um dos primeiros, assim, alvos da censura e do autoritarismo descarado, podemos citar, né, o Daniel Silveira. Daniel Silveira, você pode concordar ou não com ele. Ele fez um vídeo burro? Fez. Eu não vou ser hipócrita para falar que o vídeo dele não foi um vídeo digno de um parlamentar cultíssimo. Não foi. E o cara tem bagagem para isso. O cara é um jurista genial. Mas ele fez um vídeo falando altas abobrinhas. Só que se falar abobrinha dessa cadeia mesmo, ia faltar gente na cadeia. Porque o que mais tem é gente falando abobrinha. Então, foi o primeiro retrato, o sinal de autoritarismo no Brasil. Agora, tem um pedido que pode confrontar o ministro Alexandre de Moraes, dando a prisão domiciliar humanitária para o Daniel Silveira. E, milagre, pela primeira vez, isso não está na mão do ministro Alexandre de Moraes. E cá entre nós, se o Fux mandar esse processo para o Alexandre de Moraes, dizendo que ele é o relator e que a prevenção deveria ser ali e ele que ia decidir sobre isso, ele está pedindo para levar a Magnitsky à fuça. É simples assim. O ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator de um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-deputado Daniel Silveira. Sacanagem. Já caiu o habeas corpus na mão do Mendonça, já caiu o habeas corpus na mão do Cássio Nunes, indicados pelo Bolsonaro, e eles, o habeas corpus do STF tem que ser decidido pelo próprio relator. Isso é uma vergonha. E aí vamos ver se o Fux vai ter coragem, né, de rebater isso aqui. Esse habeas corpus pede a prisão domiciliar humanitária para garantir tratamento pós-operatório adequado após uma cirurgia no joelho. A defesa argumenta que a colônia agrícola Aurélio Vegas Tavares, tô cansado já, né, de Matos, em Magé, onde ele está, né, no Rio de Janeiro, onde ele cumpre a pena, não oferece estrutura médica suficiente. Então, ele pede a prisão humanitária domiciliar. Vamos lembrar que esse lance de prisão humanitária domiciliar foi justamente o pedido, né, o argumento que o governo Lula utilizou para dar asilo político para uma bandida condenada por corrupção, que é a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, né, do Peru. Uma vergonha. Agora, vamos ver se vão aceitar esse argumento em relação ao Daniel Silveira, que, na minha visão, não cometeu crime nenhum a não ser falar besteira. Falou besteira, nada mais do que isso. E aí é uma vergonha sem precedentes, né? O que acontece com o Daniel Silveira. Pessoal, mas olha só, vamos falar agora de Lei Magnitsky também. Tá chato isso, né? Tá nada, nossa novela preferida. É o seguinte,
a DW, né, foi republicada aqui pelo Band Jornalismo, e aí falou exclusivamente sobre, né, as medidas da Lei Magnitsky que seriam aplicadas ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Acompanhe isso aqui. Vamos lá, dá uma olhada. Alexandre de Moraes pode ser sancionado também na União Europeia, graças à Lei Magnitsky, né? Ela é uma lei americana, mas existem os aliados, né? E esses aliados podem também aplicar a Lei Magnitsky. E aí um grupo de parlamentares já buscam isso. Dá uma olhada no trecho dessa matéria aqui. Alexandre de Moraes deve ser sancionado pela União Europeia. Esse é o pedido encaminhado por 16 eurodeputados a Bruxelas. Nesta carta, representantes da ultradireita de vários países dizem que o ministro da STF... Cara, isso é tosco, né? Meu Deus do céu. Já não basta chamar extrema de direita. Não, já vamos criar um termo novo que extrema direita não colou. Ultradireita. Ah, pelo amor de Deus. Que usa o sistema judiciário brasileiro como arma contra oponentes políticos e viola descaradamente os direitos humanos. Eles citam um processo contra Jair Bolsonaro e as medidas para a regulamentação das plataformas digitais no Brasil. Esse pedido vem na sequência das sanções americanas contra Moraes através da Lei Magnitsky. Essa lei já sancionou vários ditadores pelo mundo, impedindo transações financeiras e bloqueando seus bens nos Estados Unidos. Na lista estão aliados de Nicolás Maduro e até organizações terroristas como a Al-Qaeda. Mas este investidor britânico que fez campanha pela aprovação da lei nos Estados Unidos em 2012 diz que Moraes não se enquadra nesse perfil. Alexandre de Moraes... Vamos lá. Eu quero que vocês dêem uma olhada nisso aqui, tá? Esse investidor que ele está falando é esse aqui, né? O William Balder. Ele, na verdade, ele não é o criador. Ele é um dos que atuaram pela aprovação da Lei Magnitsky para sancionar a Rússia por causa de um jornalista morto. Um jornalista que acabou sendo preso, né? Então, assim, já mostra desconhecimento total do que acontece aqui no Brasil, que aqui teve casos de jornalistas presos por opinião. Aqui teve casos no Brasil de jornalistas que foram presos por matérias que foram feitas contra juízes. Aqui no Brasil temos o deputado Daniel Silveira, um deputado preso que tem graves problemas de saúde. Agora, eu posso ser sincero com vocês, lá vai eu levar porrada de novo, mas tá bom. Esse sincericídio meu é um problema. Era tão mais fácil ficar só na minha, só falando o que vocês querem ouvir. Mas na minha opinião, se fosse para ter uma seriedade, assim, top das galáxias, cara, era para demonstrar, né, os deputados da União Europeia, né, as denúncias que são feitas, deviam mirar muito os presos do 8 de janeiro, até mais do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ainda está em liberdade. Está sendo perseguido? Cara, não tenho dúvidas disso. Há um discurso de abusos? Toda certeza. Mas é ali nos presos do 8 de janeiro que teve o Clezão, que a esposa e as filhas nunca mais verão o Clezão. É ali que a senhorinhas acabou de voltar para a cadeia, agora está dormindo no chão. É ali que teve a perfídia de falar, nós vamos mandar todo mundo para casa. E levou um campo de concentração ali, onde enfiou todo mundo concentrado dentro de um galpão. Entendeu? Então tem coisas muito, muito mais pesadas. Tudo bem, o Bolsonaro está sendo alvo? Tá. Agora, o que está acontecendo com o Bolsonaro, sinceramente, não é tão pesado como o que aconteceu com os presos do 8 de janeiro. Aqueles foram presos, né, por se manifestar pelo seu país. Ah, mas foi golpe de Estado. Não vou falar, não. Ah, foi golpe de Estado. Pelo amor de Deus. Vamos lá, lê aqui. O criador da Lei Magnitsky sugere a Moraes que recorra à justiça dos Estados Unidos contra Trump. Faz isso, vamos ver o resultado. Quem sabe até a própria justiça já deu um revés bem interessante nisso, né? William Browder, que é o idealizador da Lei Magnitsky, né, uma das pessoas que lutaram, que é essa legislação que está punindo todo mundo, né, disse que o Alexandre de Moraes deveria recorrer à justiça do STF dos Estados Unidos para reverter as sanções impostas pelo Donald Trump. E quando ele articulou pela Lei Magnitsky, pessoas como o ministro Alexandre de Moraes não deveriam estar sendo punidas, né, pela Lei Magnitsky, que era só para tiranos, autoritários, assassinos. E o Moraes
é uma pessoa tão boazinha, não devia estar nessa lei. Pois é, cada um no seu cada um, mas eu concordo com ele, eu queria ver, né? Eu acharia bem interessante o recurso, né, à justiça americana. Seria bem interessante, né? Vamos estar acompanhando tudo isso. Vamos lá. Mas sabe aquela hegemonia do Supremo Tribunal Federal? Tá rachando, hein? Tá tendo um racha. Dá uma olhada nessa publicação aqui, né? Você tá vendo uma folha em branco aí? Eu gostei desse início dela aqui, né? Ó, um racha, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, onde a corte tá entrando em pilha por causa das decisões do Trump. Dá uma olhada. A maioria dos ministros do STF se recusou em assinar uma carta em defesa de Alexandre de Moraes. A iniciativa veio após os Estados Unidos sancionarem o ministro, mas seus colegas consideraram impróprio interferir na decisão de outro país. O que seria uma demonstração de união se mostrou um sinal de racha. A carta de defesa foi trocada por uma nota institucional mais leve, assinada apenas pelo presidente Roberto Barroso. Além disso, um jantar de Lula com a cúpula dos três poderes, que tinha o objetivo de mostrar união, expôs ainda mais essa divisão. Apenas 6 dos 11 ministros do STF compareceram. O episódio revela uma insatisfação interna com que alguns ministros consideram um caminho sem volta para o tribunal. Eu sou Juliana Berlink, jornalista do Poder 360, e para acompanhar essa notícia e outras, siga o jornal digital Poder 360. Eu achei super interessante. Essa semana agora, eu coloquei uma matéria do Conexão Política, onde uma jornalista, não me recordo o nome dela, falava, olha, o sistema vai rifar o ministro Alexandre de Moraes. Eles vão entregar o ministro à própria sorte. Eles não vão encarar essa, né, e vão jogar o ministro à própria sorte. Então, nós temos alguns cenários. O primeiro cenário, a Lei Magnitsky chegou, o governo norte-americano é inimigo declarado de Alexandre de Moraes, congressistas de direita, republicanos, né, norte-americanos, odeiam o ministro Alexandre de Moraes e todos querem sanções contra ele. Os congressistas de esquerda norte-americanos, que são os democratas, não saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes. E isso aí é o que pegou de surpresa, porque eu achei que ia ter um racha. Eu achei que os democratas iam ter um monte fazendo manifestação pró-Alexandre de Moraes. Então, perdão da palavra, cagando pro Alexandre de Moraes. Tipo assim, nem que sim, nem que não. Foda-se. Dane-se o Alexandre de Moraes. É o que eles dizem. Já os republicanos estão toda hora falando, nós queremos a cabeça do Alexandre de Moraes. Agora, começa na Europa também. Né? Vocês viram a matéria do DW aqui, ó. Ex-assessor prepara denúncias contra Moraes ao Parlamento Europeu. E aí, o interessante, o assunto é o Tagliaferro, né, que é o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Ele já preparou um dossiê inteiro que vai ser encaminhado para o Parlamento Europeu. E aí, a representante da União Europeia hoje, que é a van der Leyen, né, o que acontece? Ela tá bem alinhada com o Trump, até porque ela está buscando, né, uma assinatura de acordos entre a União Europeia de redução da tarifa com o Donald Trump. Ela vai querer comprar briga agora, defendendo Moraes junto ao Donald Trump? Acho que não. Um dossiê pesado vindo do Tagliaferro? Acho que não. O El Mundo Oficial, por exemplo, e alguns jornais já começam a repercutir as sanções que estão chegando ao ministro Alexandre de Moraes. Como, por exemplo, essa aqui, ó. Lei Magnitsky. Moraes está proibido de movimentar contas em qualquer moeda, relata representante do Departamento do Estado americano. Segundo interlocutores do deputado federal Eduardo Bolsonaro, ouvidos pela coluna de Bela Megali do Globo, os representantes do Departamento de Estado americano relatam que a sanção envolveria proibição de operações financeiras em qualquer moeda. Na prática, o ministro estaria inviabilizado de movimentar qualquer de suas contas bancárias. Mas não para por aí. O jogo está ficando assim pesado. Como eu disse para vocês, que o Trump ele não quer. Quando ele manda um recado mesmo. E a Lei Magnitsky é um recado. A Lei Magnitsky não é direcionada para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o boi de piranha. Lembra que eu expliquei para vocês o que é o boi de piranha? Ai, que é da roça, nós sabemos. Mas tem gente aí, né,
E foi igual pardal, só criado na cidade. Sabe nem o que é roça. Boi de piranha é o seguinte, vocês chegavam, passando na beira do rio, e o rio tava cheio de piranha. Você tinha que matar um boi, sangrava ele todinho, né? Sem matar. Sangrava ele, deixava ele sangrando, jogava ele no rio, né? Jogava ele no rio, se debatendo com sangue. As piranhas vinham todo nesse boi. E a boiada passava, né? Sem ter sangramento nem nada, a boiada passava. Porque se as piranhas começassem a atacar todos os bois, dava o quê? A debandada dos bois, né? Estourava a boiada. E a boiada se perdia, se afogava, muitos eram devorados pela piranha, ou seja, era um caos. Então eles preferiam sacrificar uma, que era a boi de piranha, né? Sangrava ele, jogava no rio para a boiada passar. Tem 11 bois nessa história. O que está sendo sangrado vai ser o ministro Alexandre de Moraes. O que mais desponta é o que mais leva a pancada, né? Ou seja, prego que se destaca leva martelado. O Alexandre de Moraes, na briga contra o bolsonarismo, é o rei Moraes anti-Bolsonaro, não é? E aí o que acontece? As sanções que o Donald Trump tem, como eu disse, é um recado, né? O alvo não é o Moraes. As sanções vêm ao Moraes, mas o alvo é o STF como um todo. Então tem que ser pesada. Olha só, o Ferrigno aqui publicou: temendo represálias, universidades e outras entidades do exterior devem evitar Moraes em futuras palestras, né? Ou seja, eles que querem ter represália dos Estados Unidos, não. A presença do ministro em palestras e conferências acadêmicas passa a representar um risco jurídico e reputacional para qualquer entidade que o convide. Então, sabe as palestrinhas que eles tanto gostam, que adoram, amam, podem acabar, tá? Podem acabar. Vamos lá, outro ponto. Vamos falar em violação de soberania, não é? Então, o que acontece? Segundo, a esquerda, a left people, o discursinho é assim. O discurso é assim: eu estou aqui na minha, quietinho. E aí veio um homem laranja malvadão chamado Donald Trump, que veio aqui e falou: vocês não podem julgar desse jeito. Eu vou interferir na soberania de vocês. Esse é o discursinho da esquerda, da left people, dos peito pompo, tá? Só que não é bem assim. A nossa justiça deu determinações contra empresas e também contra figuras lá nos Estados Unidos, violando, né, a soberania dos Estados Unidos, não cumprindo os acordos de cooperação e violando a lei. Não sou nem eu que estou falando. O Ministério da Justiça brasileiro, quando foi questionado pelo parlamento americano, disse não. Sim, o ministro Alexandre de Moraes não observou as regras e tratados internacionais e as decisões dele foram ilegais. Então não sou eu que estou falando, tá? O que é o problema? Agora, essa mesma galera peito de pombo, essa mesma galera né, da esquerda, que fala em defesa da soberania, resolveram fazer um manifesto para atacar a justiça argentina. Não é o Lula lá com cartinha de Cristina Livre, não. Resolveram fazer ataques diretos à justiça argentina. Escuta a CNN. E vai lançar um comitê em defesa da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que, como a gente já lembrou aqui, foi condenada à prisão por corrupção, está cumprindo pena domiciliar. Do que vai se tratar este comitê, Pedro Venceslau? Olha, Yuri, é algo nos moldes do que foi aquele comitê Lula Livre, quando Luiz Inácio Lula da Silva estava preso em Curitiba. Havia todo um movimento que também era internacional, inclusive com apoio de Cristina Kirchner, que então era presidente da Argentina. Vai acontecer nesse final de semana o Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, em Brasília. Edinho Silva vai tomar posse, é um novo momento do partido, e durante esse evento vai ser lançada a versão brasileira do Comitê Internacional em Defesa de Cristina Kirchner. Vão ser 3 eventos que vão acontecer em 3 países diferentes, ou seja, México, Brasil e Bolívia. Então vão vir para o Congresso do PT, participar do Congresso, parlamentares de esquerda de vários países, sobretudo aqui da América do Sul. Então vai ter muita gente ligada a Cristina Kirchner, do partido dela, dos peronistas também participando do evento, gente da esquerda do Chile, do Uruguai, do México e também da Bolívia. Então vão se alternar lá em discursos, vão lançar um comitê que vai ter um espaço físico, vai ter uma atuação aqui dentro do Brasil, conectada com os outros países. Lembrando que a Cristina Kirchner
Cristina foi condenada por administração fraudulenta em detrimento do Estado, ela que governou a Argentina entre 2007 e 2015, e foi condenada por conta de projetos de obras na região da Patagônia, onde ela governava, a província de Santa Cruz, onde é a base de Cristina Kirchner. Ela está cumprindo, então, prisão domiciliar, e assim como aconteceu no caso do presidente Lula, quando ele estava preso, no caso de Cristina também há uma movimentação permanente ali em torno da residência dela, várias pessoas acampadas, militantes, ficam ali prestando solidariedade à ex-presidente da República, que apresenta um discurso em sua defesa de que é vítima de uma perseguição política por parte do judiciário. Discurso que a gente já conhece muito bem, era o mesmo discurso do presidente Lula quando estava preso, é o mesmo discurso de Jair Bolsonaro aqui no Brasil e é o discurso também de Cristina Kirchner na Argentina. Sabe o que é a vergonha disso tudo? Enquanto o povo argentino sofre, né, com a herança do kirchnerismo, que foi um movimento que entregou, né, porque o Fernandes é herdeiro do kirchnerismo, entregou a Argentina para uma lei destruída em frangalhos, em vez de entender, não, realmente, a direita do Milei está sendo melhor. Vamos migrar para a direita e vamos brigar por isso. Não. Os caras preferem proteger uma aliada ideológica. A esquerda do Brasil é deplorável. Depois, ainda chamam o Trump de interferir no judiciário brasileiro e dizer que o Trump não pode falar que estão perseguindo o Bolsonaro. Mas eles, uma corrupta condenada, e aí nós estamos falando de corrupção, que é, infelizmente, um DNA endêmico, né, da esquerda brasileira. Aí eles vêm e falam, não, nós podemos, né, criar um comitê para defender a Cristina e todes. Ah, te catar, pelo amor de Deus, né? Ou sem vergonha. Vamos lá, olha essa aqui é interessante. O Camboja indicará Trump ao Prêmio Nobel da Paz por travar guerra na Ásia. É, meu amigo, né? O Camboja quer mandar promoção da paz para o Donald Trump. O Camboja pretende indicar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Prêmio Nobel da Paz. O líder político norte-americano teria ajudado o cessar-fogo entre o país e a Tailândia, ou seja, o Donald Trump já chegou parando com guerra, né? Ele não precisou falar, cervejinha numa mesa do bar, eu já acabo com essa guerra, e me elejam que eu acabo com essa guerra. Passou vergonha, né? A informação é do vice-primeiro-ministro do Camboja, Sun Catol, ao declarar nessa sexta que ambos os países provavelmente não teriam fechado um acordo se Trump não interviesse. A Tailândia e a Camboja disputaram historicamente a demarcação da fronteira, porém o conflito escalou após a morte de um soldado cambojano. O confronto foi um dos piores da década e culminou com 35 mortos, além do deslocamento de 373 mil pessoas no território. Né? O negócio estava tenso. Sun Catol disse que, sem a intervenção do presidente dos Estados Unidos, o Camboja e a Tailândia provavelmente não teriam fechado um acordo para encerrar os conflitos, ou seja, as mortes teriam escalado. Ah, não, mas o Trump é um monstro, né? Pois é, o Camboja falando, olha, não, foi ele que chegou aqui e pôs fim à guerra, encerrou a guerra. Mas essa turma aí tá preocupada nem um cadinho, mas nem um pouquinho mesmo com a verdade. Eles estão preocupados só com a narrativa deles, tá bom? E é isso, pessoal. Hoje eu vou encerrar mais cedo, né? Sabadão. Nem ia fazer esse quarto editorial. Muito obrigado pela confiança de vocês, pela credibilidade de vocês. E eu vejo vocês no próximo editorial, tá bom? Abraço, amanhã de manhã, domingão eu tô aqui, tá bom? Abraço. Lembrando a vocês, a gente vai começar a fazer uma nova estrutura para os finais de semana. A gente vai mudar um pouquinho, tá? Esse formato aí, ou a gente vai ficar sem editorial, ou eu vou trazer gente para me ajudar, para sempre ter as matérias, gente que pensa como a gente, tá? Tô cansando de fazer os editoriais no domingo. Não tô sendo hipócrita com vocês, não tô mentindo, não, tá? Então é justamente por isso mesmo, quero dedicar mais tempo à família, tá bom? Obrigado, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo editorial.